Amém, irmãos, a igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 12. Hoje vamos contemplar os 19 primeiros capítulos desse provérbio, é até mais da metade desse provérbio, desse capítulo. Eu vou ler dos versículos 1 a 12. Provérbios 12, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem mais intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos, as palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás das coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que calçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esteja conosco mais uma vez, para que esses provérbios, tantos deles aqui, frases curtas, mas com ensinamentos tão profundos, eles possam fazer sentido na nossa vida, ser aplicado, que nós possamos nos identificar com cada um deles, evitar o que o ímpio faz, o que o injusto faz, como acusam aqui esses provérbios de Salomão. Nos abençoa nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o pai começa aqui falando sobre disciplina. O primeiro provérbio do capítulo 12 já fala aqui sobre amar a disciplina. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. E esse amor aqui, ele está mais voltado para receber. Aquele que recebe a disciplina é aquele que ama o conhecimento. Se até o filho foi disciplinado, entenda que essa é uma lógica dele. Do versículo 31, o último versículo do capítulo 11, já entrando aqui no 12, ele ainda fala sobre esse tipo de punição. Ele vai dizer assim no 31 do 11: se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Se o filho não foi poupado, porque o filho passou por um tipo de disciplina, a disciplina mais severa desse mundo, uma disciplina que nós não precisamos passar porque ele passou. Aquele que recebe a disciplina é aquele que ama o conhecimento. Isso aqui é um grande oposto à rebeldia. O tolo é aquele que é rebelde, é aquele que odeia a repreensão. Amar a disciplina é receber de bom grado. É muito importante isso. Eu não posso simplesmente disciplinar a minha filha, ou a igreja simplesmente disciplinar um membro, sem de fato esclarecer o porquê da disciplina. Porque a disciplina, ela deve produzir um aprendizado. Essa é a função da disciplina. Precisa ficar claro, o conselho precisa deixar claro para o membro por que ele está sendo disciplinado, quais os mandamentos ele infringiu, para que ele receba
essa disciplina. Versículo 2: quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem mais intenções, este o Senhor condena. Aquele que de fato faz o bem, e linkando com o primeiro provérbio, aquele que aceita a disciplina. Aquele que não aceita, a Bíblia chama de tolo, como tem no versículo 1 ainda. É o completo ignorar do conhecimento. Constantemente ele está levando a gente para esse caminho. Sabedoria é você ouvir mais do que falar. Sabedoria é você, de fato, mais abaixar a cabeça do que se impor. Sabedoria, de fato, é porque você não tem ela por si só. Ela é externa. Você precisa ouvi-la, você precisa ser alcançado por ela. Versículo 3. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Aqui ele nos mostra uma figura de linguagem interessante. Ele fala da raiz. Ele diz, olha, vocês vão fincar, vão estabelecer raízes na terra. A tempestade vai vir, o vendaval vai vir e não vai derrubar vocês. E voltemos um pouco, irmãos, para o contexto de quando Salomão escreve os provérbios. Nós já vimos aqui diversas vezes que ele está escrevendo esses provérbios também para o seu filho Roboão, para o seu sucessor, que pela história é um rei que nitidamente não ouviu esses provérbios. Mas o seu trabalho não foi em vão. Ele escreve esses provérbios para o povo de Israel. E, obviamente, ele escreve esses provérbios para nós também. E aqui, irmãos, qual era o contexto de Israel? Era uma nação completamente rodeada de nações prósperas, financeiramente falando. Nações cheias de bens. Eu estou falando aqui da Assíria. Estamos falando do segundo império babilônico erguido pelos caldeus. Os jardins babilônicos. A sua arquitetura forte. Eles eram ricos, eles eram poderosos, eles eram vigorosos. Por que não fazer aliança com essas nações? Por que não se unir a elas? Por que não pedir a proteção delas? Seríamos protegidos. E o pai está levando o filho aqui para fora do reino. E ele está mostrando o que tem essas outras nações. Olha, eu vou mostrar para você aqui, eu vou revelar aqui para vocês o quão essas nações são pobres, porque elas só têm dinheiro. Elas não ouvem o verdadeiro ensino, elas não aceitam a disciplina. Eles são tolos, eles são pobres porque eles só têm dinheiro. Eles eram nações ricas, mas ricas também em imoralidade. Eram nações ricas, mas ricas também em idolatria. Idolatria com imoralidade. O pai está dizendo, filho, eles só têm dinheiro. Eles são muito pobres. Isso é para Israel perder o vislumbre dessas nações pagãs. Eles não têm raízes na terra, filho. Eles não têm um alicerce. Passa uma tempestade e leva eles. Foi assim que aconteceu. Essas nações não existem mais. Elas foram dizimadas. Não existem babilônicos hoje. Não existem assírios hoje. Na Academia Cristã esse ano, a gente está trabalhando os profetas maiores e menores. E a gente está vendo isso constantemente. Olha, como a profecia de Jeremias, como a profecia de Ezequiel era hostilizada pelo próprio povo de Israel. Por quê? Porque não ouve os provérbios, não aceita o ensino. Os falsos profetas estavam acusando Jeremias, Ezequiel, de dizer assim, olha, eles estão mandando, qual é a grande profecia deles? Se arrependam e aceitem a disciplina. A disciplina é 70 anos de cativeiro através de Nabucodonosor. Ele vai vir e ele vai arrasar vocês. Se vocês não fizerem isso, eu vou poupá-los. Se vocês fizerem, eu não vou. E eles desobedeciam. A regra aqui era, aceite a disciplina do Senhor, receba a disciplina. Isso é sabedoria, não receber é tolice. Os falsos mestres olhavam e diziam, não,
E isso de receber, eles querem que você... Isso aqui é uma aliança que eles estão mandando a gente fazer com os babilônicos. Estão mandando a gente fazer aliança. Nós temos que lutar. Nós temos que ir contra eles. Nós temos que se unir aos egípcios. E vamos contra eles. É isso que Deus quer. A completa rebeldia do povo de Israel, do próprio povo de Israel, em não aceitar a disciplina do Senhor. Sejam sábios, se submetam na disciplina. Ele está dizendo, o que o povo de fora fala não tem substância, não tem raiz. É o que esse provérbio nos diz: ninguém se estabelece, ninguém finca raízes na maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A raiz é a palavra do justo, porque o justo se baseia na palavra do Senhor. Por isso que o pastor Rodrigo falou de manhã, é uma falsa humildade eu ouvir um ensino errado e ficar calado. E dizer, não, eu não vou falar nada porque eu sou uma pessoa humilde. De forma nenhuma. Nós temos que defender a verdade. Por isso que Ezequiel, por isso que Jeremias não se calavam. No versículo 4, nós temos esse mesmo proceder do sábio e do tolo, só que agora é um provérbio voltado para o casamento. Ele vai dizer aqui no versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. O homem tolo é aquele que escolhe a mulher que o envergonha, que traz vergonha para ele, e o mesmo serve para as mulheres também. Um homem que a envergonha. A mulher virtuosa, ele vai detalhar, assim, não ele diretamente, mas os provérbios deixam o último capítulo dedicado à mulher virtuosa, mas aqui ele já nos adianta, ela é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa é aquela que sabe se comportar, ela sabe se vestir. Ela é uma mulher que causa admiração, não pelas suas roupas depravadas, mas pelo seu caráter, pela sua idoneidade. E aqui envergonha o marido. Ele vai dizer, olha a comparação que ele faz, ele diz que é como a podridão para os ossos. É quando, é uma péssima notícia quando o médico lhe diz que a infecção atingiu o osso. Olha, a infecção atingiu o osso, é um câncer em metástase. Essa é a mulher que envergonha. Porque na lógica bíblica, esse casamento ele não pode ser desfeito. Imagina você se casar e não poder desfazer o casamento com uma mulher insensata. Isso é amargar todos os dias essa decisão. Porque essa mulher só traz vergonha. E ela não lhe traz paz. Todos os dias a escolha dessa mulher ou a escolha desse homem vai lembrar a você que você tomou uma péssima decisão. Imagine você viver assim. Versículos 5 e 6, os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos, as palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. É interessante esse provérbio do versículo 5, os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. Ele diz que você consegue entender o pensamento do justo. Olha, o justo ele é claro nas suas ideias, ele é claro naquilo que ele quer passar, pelo que ele diz, o que ele fala de fato você pode assinar embaixo, o que ele fala de fato é a sua intenção. Mas não é assim com o ímpio, não é assim com o imprudente, o injusto. O que ele fala não necessariamente pode ser o que ele está pensando. Na verdade, ele vai mostrar as suas verdadeiras intenções com a atitude, não com o que ele fala. Porque o que ele fala não é confiável. Olha, no pensamento do justo ele já é reto. O conselho do ímpio, o que ele fala, nós não podemos assinar embaixo. Tem uma capa de cuidado
tem uma capa de sensatez, tem uma capa de amor, mas são intenções malignas. Cuidado com o conselho do perverso, ele está dizendo. Cuidado com a mulher que envergonha. Cuidado com o tolo. Muitos dizem, mas essa pessoa foi a que estava do meu lado na hora que eu precisei. Ah, foi essa pessoa que me deu a mão. Vocês ficam dizendo que ela é tola, que ela é descrente, mas ela foi a única que me amparou. Cuidado, ele está dizendo, ouvir o ímpio é engano. Busque os membros da igreja, busque os seus pastores, busque os seus mentores na fé, mas não vá atrás do conselho dessas pessoas. Entenda, até os nossos parentes, irmãos, por mais bem intencionados que eles sejam, nós precisamos ter cuidado com os conselhos que a gente ouve, até de parente que não é cristão. A gente tem que parar de ter vislumbre com as coisas desse mundo. Aquela pessoa, veja, aquelas nações, elas tinham muitos bens, muito dinheiro, mas elas não tinham a Cristo. Elas não tinham a Deus, elas eram pagãs. Qual é a admiração que eu vou tirar disso? O pai está alertando o filho, cuidado com esse vislumbre. Cuidado com essas pessoas que você vê na televisão, que você vê na internet, que tem tudo, mas não tem Deus. É uma capa de riqueza, é uma capa de sabedoria. Se você quer ser ela, se você queria estar no lugar dela, tem alguma coisa errada. Você está colocando a sua admiração, você está colocando o seu vislumbre nas coisas erradas. Não há nada para imitar em quem não pratica a verdade, igual às outras nações. Versículos 7 e 8. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Aqui Salomão destaca o que em Eclesiastes ele fala com mais veemência. Ele fala da incapacidade do ímpio em tentar driblar a morte. Ele fala muito sobre a morte. Em Eclesiastes nós vimos isso, principalmente por estar no final da vida. Ou sabendo que vai morrer, ele tenta fazer alguma coisa para se tornar inesquecível. Tenta fazer alguma coisa aqui na terra para dizer, pronto, agora ninguém vai esquecer o meu nome. O provérbio fala que eles serão derrubados e desaparecerão. Eles vão passar, entenda, nós também vamos passar como cristãos, mas a diferença da gente para o ímpio é que nós vamos viver para sempre. Em Cristo, isso não é uma hipótese, isso não é um talvez, em Cristo isso é uma realidade. Por isso que nada do que a gente faz nessa terra, irmão, deve visar deixar a nossa marca. Eu preciso fazer alguma coisa aqui para deixar a minha assinatura. Eu preciso ser eterno de alguma forma nesse mundo. Depois que a gente viver aqui, irmãos, esse mundo não importa mais. Qual é a finalidade de eu querer deixar minha marca ou ser eterno no mundo caído? A gente não está aqui para se fazer conhecido. A gente está aqui para fazer Cristo conhecido. Porque somente Ele salva. Nós não salvamos ninguém. As nossas obras não salvam nada. Somos miseráveis pecadores. Essa é a verdade. O pai está dizendo, filho, não pense tanto de si mesmo. Não seja egocêntrico, não foque tanto em si mesmo. A glória é do Senhor. Esses provérbios, em comparação com o tolo, com o insensato ou com o injusto, ele troca os nomes ou chama de ímpio diretamente. Mas é todo esse lado podre. É para você pensar pouco de si mesmo. E você focar em Cristo. E você exaltar Cristo. Olha como tudo isso concorda com o versículo 9, com o provérbio do versículo 9. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Esse é o mesmo sentido do provérbio do versículo 8. O sábio
ele pensa pouco de si mesmo. O sábio é aquele que tem a consciência de que ele é um miserável pecador e ele merece nada, merecedor de nada. O pai está dizendo: filho, sabe qual é o segredo da vida? Pensar pouco de si mesmo e fazer o seu trabalho. E fazer aquilo que Deus separou para você fazer. O ímpio, ele engrandece a si mesmo, e isso é uma grande hipocrisia. Repare, irmãos, numa roda de amigos, aquele que fala de si mesmo, que fala dos seus feitos, aquele que só quer ficar em evidência, que a história dos outros não tem tanta graça como a dele, que se você passou por uma dificuldade, ele passou por uma dificuldade maior. Se você tem uma história engraçada, ele tem uma história mais engraçada. Tem gente que é assim, é egocêntrica. Ah, mas você passou por isso? Eu passei por uma coisa muito pior. Ele coloca no chinelo o seu sofrimento. Você não pode compartilhar nada. Tem muita gente que é assim, que fala de si mesmo. Só fala de si mesmo. Estudando esse versículo 9, esse provérbio muito interessante, eu lembrei de um personagem imediatamente e não deixei mais de pensar nele. Em Esté, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim sobre Amã, aquele braço direito do rei, o causador de toda a confusão, no livro de Esté. Esté 5, 11 e 12 diz: Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, e tudo o que o rei tinha engrandecido, e como tinha o exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Esté a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Amã, olha o tamanho do egocentrismo de Amã. Amã era aquele que marcava reuniões periódicas com os seus amigos só para falar dos seus feitos, só para falar do quanto ele era bom, da sua glória. Ele era viciado nisso. Tanto é que, estudando o livro de Esté, foi muito mais vergonhoso Amã ter que honrar Mordecai do que a sua própria morte. É isso que eu concluo no livro de Esté. A morte foi uma consequência só para Amã, mas foi muito pior. No capítulo 6 de Esté, o rei dá uma oportunidade de dizer: olha, o que eu deveria fazer com o homem a quem eu deveria honrar? Amã, pensando que é com ele, ele fala tudo para ele receber aquela honra, e toda essa honra é dada a quem ele mais odiava, a quem ele foi pedir a cabeça, que era Mordecai. Essa humilhação de alguém egocentrista é muito pior do que a morte. Esse era Amã, que também tinha uma mulher que o envergonhava, e a mulher foi a causa da sua ruína, porque ela dá a ideia de ir lá e condenar Mordecai. Esse é o homem que pensa em si mesmo, que não é modesto. Como diz aqui o provérbio do versículo 9. Versículo 10, o justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Aqui, pela primeira vez em Provérbios, ele fala da relação do justo com a criação de Deus. É comum o homem crente respeitar a criação de Deus ou cuidar da criação de Deus, porque afinal nós foi colocada essa tarefa para nós. E entenda, irmãos, respeitar os animais, como ele diz aqui é o mundo criado, e os animais fazem parte disso, de fato, não é respeitar como o mundo faz hoje. Trata como o seu próximo, trata o animal como um ser humano. Isso é um grande erro. Um erro que já começa da ciência moderna. A ciência moderna vai dizer que no mundo existem 3 reinos: o animal, o vegetal e o mineral. E o ser humano faz parte do reino animal. Qual é a nossa diferença para os animais, para a ciência moderna? A gente pensa. A gente é um bicho que pensa. Pronto.
A única diferença para a ciência da gente e para os animais é isso. A Bíblia não vai por esse caminho. A Bíblia diz que nós somos mais, muito mais do que os animais. Nós somos imagem e semelhança da Trindade. Nós somos a coroa da criação. Deus nos colocou um sopro de vida, nos deu um espírito. E Ele não fez isso com os animais. A ciência moderna coloca a gente no mesmo patamar. Nós somos os gerentes da terra, portanto nós somos superiores à criação. Nós devemos cuidar da criação. Nós somos aqueles que temos chance de redenção. Pare para pensar, nem os anjos tiveram chance de redenção. Os demônios, ninguém morreu por eles. Nós temos chance de redenção. Olha como somos preciosos aos olhos de Deus. Ou seja, eu não estou no mesmo patamar dos animais. Ele me diz que o justo, ele entende o quanto ele deve tratar bem a criação de Deus. A ideia aqui é, se o justo trata bem até os animais, os inferiores, se o superior trata bem até os inferiores, se até os animais inferiores, eles são respeitados pelo justo, imagina o seu próximo. Imagina o ser humano, aquele que é próximo a ele. O coração dos ímpios, ele vai dizer, é cruel. Eles não consideram, aí é o contrário, eles não consideram nem o ser humano, imagina o animal. Ele não considera nem o seu igual, imagem e semelhança de Deus junto com ele, imagina o animal. Tem um outro comentário que ele é até mais severo. Eu não diria que é uma outra interpretação, mas uma outra aplicação desse provérbio. Ele vai dizer que o justo no final, ele deve considerar mais uma besta do que o coração do ímpio. Que o justo deve considerar até mais a criação do que os ímpios. E será que isso é correto, analisando essa afirmação desse comentarista? Poxa, será que eu devo considerar, por exemplo, mais a minha cadela do que um parente meu que não é crente? Será que é isso? Será que essa é a conclusão? E o comentarista continua, ele vai dizer, pelo menos os animais agem por instinto, mas o ímpio age segundo o seu coração perverso. O comentarista de forma nenhuma está mandando você desprezar o ser humano, que você considera ímpio e ouvir mais o animal. Olha, não, dê mais atenção aos animais, não. Mas ele está querendo que a gente se direcione para o coração do ímpio. O coração do ímpio, esse comentarista vai dizer, é tão perverso, é tão cheio de maldade que ele é pior até do que o coração dos animais. Até do coração daquele que age por instinto, que entenda, são maus também. Porque eu não posso dizer que os animais não têm pecado. A queda veio para toda a criação. O ser humano é mau e toda a criação também é má. Mas ele vai dizer, diferente dos animais, o ser humano trama o mal, cria intriga, cria fofoca uns com os outros. Os animais não fazem isso. Olha como o ser humano é pior, o ímpio, ele vai dizer, eles semeiam discórdia. As duas criaturas são caídas. Mas é como se Salomão estivesse dizendo que o ímpio é pior do que o animal. No fundo, olha, considere mais o coração do animal do que as conclusões do ímpio, do que a inclinação do coração do ímpio. Você pode amar o seu pai que é ímpio. Você deve amar o seu pai, o seu parente que é ímpio, o seu parente que nitidamente questiona a Bíblia e não ama a Deus. Qual é o resumo da segunda lei? Amar o próximo como a nós mesmos. E quando ele fala próximo, ele está dizendo que é o ser humano, é o seu próximo. É alguém que é semelhante a você e é a coroa da criação também. E apenas a nós, cristãos, foi dado o fruto do Espírito do amor. Mas amar essa pessoa
que não crê em Deus ou que questiona a palavra de Deus, que é um ímpio, não é compactuar com ela, não é comungar com o seu pecado. Esse tipo de comunhão nós não devemos ter com o ímpio. Por isso que jamais devemos cogitar a possibilidade de casar com eles. Casar com o ímpio é você comungar com ele, é você se tornar uma só carne com ele. E esse é um grande mal e traz consequências terríveis. Versículo 11: o que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás das coisas sem valor não tem juízo. O que pensa pouco de si mesmo é aquele que de fato sai para trabalhar, é aquele que tem um coração grato de tudo que Deus fez na vida dele, irmãos. O crente é aquele que entende que os seus bens, eles são de fato fruto do seu trabalho. E com o seu trabalho ele vai sustentar a sua casa, e não com dinheiro fácil, não com uma tentativa de enganar os outros. Quantos vendedores perdem suas vendas por falta de diligência, por idolatria ao final de semana, idolatria ao feriado, às festas. Nada contra você ter o seu momento de descanso. Teve uma vez que eu queria comprar um carro, e eu queria comprar, eu tinha dinheiro para comprar ele, mas aquele vendedor, ele não aproveitou a oportunidade. E olha, ele não é aquele vendedor que pega o CPF seu, vê que você não tem renda e lhe abandona. Ele não pegou nada, meu. Ele simplesmente conversou comigo, mas estava perto de um feriado. E ele perdeu aquela venda. Ele não foi diligente. Outra pessoa foi lá, me tratou muito bem, me deu todas as informações e ganhou a venda. Quantas pessoas, por falta de diligência, perdem as coisas? Porque simplesmente não querem trabalhar. É claro que nós temos que ter o nosso descanso. O Brasil está aí cheio de feriados, e isso é muito bom, não é ruim não. Mas nós temos que ser diligentes no trabalho. Temos que parar de pensar tanto no nosso umbigo e trabalhar. É isso que o provérbio está ressaltando aqui. Versículo 12: o ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz seu fruto. Veja, é o mesmo provérbio, é uma repetição aqui. Versículo 3: a raiz do justo não será removida. Quando a raiz do justo não é removida, versículo 12, a raiz do justo produz fruto. Mas o ímpio, ele caça coisa má, coisa ruim. Ele já vem desde o capítulo passado tratando o justo como aquela árvore que gera frutos. Nós lemos aqui em Mateus 7 que o ímpio não produz bons frutos. A vida dele sem produzir bons frutos é o resultado dele. Ele está mostrando que ele é um ímpio. Veja, por exemplo, o versículo 30 do capítulo 11. Ele já vem nessa lógica. Ele fala sobre raiz no 12, mas no 30 do 11 ele diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O justo é aquele que é como uma árvore da vida. Nós temos ensinamentos que as pessoas podem colher de nós. Nós somos uma árvore com a raiz fincada, e por causa disso nós geramos bons frutos. Não é assim que o salmista fala do bem-aventurado no Salmo 1? Ele vai dizer: ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. É a mesma lógica de Salomão aqui com esses provérbios. O que a gente vê no capítulo 12, irmãos, é uma grande dualidade entre o justo e o ímpio, não muito diferente do capítulo 10 e do capítulo 11. Ele está seguindo nessa mesma lógica aqui, né? Só que eu tenho novos provérbios. São os mesmos temas, mas são outras situações e outros provérbios. Novos provérbios
falando dos mesmos temas que são cíclicos. Eu já expliquei isso para vocês aqui. E dos versículos 1 a 12, ele continua nessa mesma lógica. Olha, o ímpio, ele não gera frutos. O ímpio, como ele diz no versículo 12, ele colhe frutos de maldade e não de sabedoria. Esse é o contraste com a árvore da vida. Na árvore da vida você pode se encostar e colher frutos preciosos, ensinamentos preciosos. Por quê? Porque a raiz do justo está fincada na palavra do Senhor. A partir do versículo 13, que é, digamos, o nosso segundo ponto aqui, até o 19, ele foca mais uma vez para falar de provérbios relacionados à língua, ao falar. Lembre que esses temas são cíclicos, então ele já falou sobre isso, mas aqui a gente tem um destaque maior, porque não é só um provérbio, são vários aqui falando sobre essa mesma temática, a língua, o cuidado no falar. Olha os versículos 13 e 14. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Ele fala daqueles que têm o prazer de falar coisas ruins para o outro, naqueles que têm o prazer da confusão. Tem um meme que é várias pessoas brigando e a outra comendo pipoca, como se estivesse no cinema. É aquele que tem prazer na confusão. Por que os reality shows, eles fazem tanto sucesso? Porque é muito melhor eu ver uma confusão original, uma confusão sincera ali, de pessoas de verdade. Elas foram colocadas numa situação de discórdia, onde elas estão discutindo de verdade. Isso gera mais entretenimento que uma encenação, um filme, uma novela, que eu sei que o ator não está pensando aquilo de verdade. Não, no reality show, aquela pessoa está pensando aquilo mesmo. A confusão é real. Prazer em ver a confusão acontecendo. E isso hoje em dia gera dinheiro, gera entretenimento, é um mercado. Pessoas que gostam de discutir a vida alheia. Mais uma vez ele diz assim, e ele já falou sobre isso, quando ele usou o exemplo do bumerangue no capítulo 10. Isso se volta contra você. O que suas mãos fizeram, isso você, versículo 14, receberá de volta. Só que quando nós recebemos de volta, ela volta mais violenta, como o bumerangue mesmo. Tem que saber jogar o bumerangue e pegar o bumerangue. E o bumerangue volta muito mais violento quando você o arremessa. Versículo 15, o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Como definir o insensato, irmãos? Ele define no versículo 15. É aquele que está errado, mas ele nunca vai entender, ele nunca vai mostrar, ele nunca vai demonstrar que está errado. É aquele que ele chega à conclusão que ele sempre está certo. Ele é educado, ele até lhe agradece pelo conselho que você deu. Diz assim, poxa, obrigado, mas eu não concordo. Poxa, muito obrigado, eu acabei de ver a sua perspectiva, seu ponto de vista, realmente existem muitas verdades. Essa é a sua verdade, a minha é totalmente diferente. Ele não ouve, ele não segue. O sábio é aquele que ouve. Igreja serve para isso, irmãos. Igreja serve também para ensinarmos uns aos outros. Eu ensino vocês através da palavra de Deus. Pastor Rodrigo faz isso, Felipe faz isso, Marcos Nery, Mateus. Nós estudamos, mas veja, vocês também ensinam para a gente. Vocês também exortam a gente. Nós precisamos exortar uns aos outros. Por quê? Porque em muitas coisas eu estou errado e vocês também. E igreja também serve para isso. Igreja é aquele lugar onde as mulheres mais velhas são exemplos das mais novas. As mais novas, elas podem se inspirar nas mais velhas.
Os homens, eles são exemplo de liderança para os meninos. Ele pode olhar e dizer, poxa, eu posso querer imitar fulano, ciclano, porque tem um bom exemplo para mim. Que desgraça você viver numa igreja onde o jovem olha e diz assim, eu não tenho ninguém para me espelhar. Eu não tenho ninguém que eu possa tomar um rumo, alguém que possa me aconselhar aqui, de como eu posso seguir a minha vida. Que igreja terrível é essa, irmãos? Às vezes, nem precisa ser exortações diretas. Às vezes, o modo de vida como vocês vivem me exorta. E a forma como vocês são diligentes em alguma coisa. Poxa, olha como a família de fulano é diligente nisso. Eu também preciso ser. Olha como eles são regrados nisso. Olha como eles zelam por isso. Esse deveria também ser o meu zelo. Às vezes não precisa nem chegar para mim e dizer. A vida de vocês também ensinamos uns aos outros. Mais um outro provérbio aqui no falar, versículo 16, vamos até o 19, também por causa do tempo. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. O insensato é aquele que é o pavio curto. Existem muitos que são assim, que facilmente mostra a sua ira. Isso é muito comum numa sala de aula. Fulano sabe o que provoca ciclano, diz assim, professor, pergunta a ele isso, isso e isso. E eu já não pergunto, porque isso aí já é para provocar ele, né? Isso tem demais. Quando a brincadeira é saudável, tudo bem. Mas quando é para machucar o outro, aí isso não pode existir. Mas existem aqueles que são crentes, que são calmos, que são pacientes, até pisarem no calo deles. E muitos até falam com orgulho, olha, dizem assim, olha, eu sou uma pessoa boa. Agora, não fale assim de mim, não fale sobre isso, não pise no meu calo, porque se você pisar no meu calo, aí que você vai me conhecer. Calma. Então, você só vai conhecer, essa pessoa só mostra quem realmente é quando ela está com raiva. Porque quando ela está calma, é mais uma camuflagem. Aí você vai ver quem realmente eu sou. Tá aí um provérbio mundano muito errado. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Como assim? Eu não gosto de brigar, mas se for para eu brigar, eu não saio. Como assim? Eu sou crente e não quero sair de uma briga. Eu sou crente e eu quero estar numa briga. O prudente, olha o contraste. Ele vai dizer, ele ignora os insultos. Entenda, irmãos? O prudente foi provocado, aquilo doeu para o crente. Aqui ele foi magoado por dentro, mas ele não compra essa briga, porque não vale a pena, porque ele sabe que não vai dar em lugar nenhum. Ele não está dizendo aqui, ó, você que é crente vai chegar num nível espiritual que agora nada vai lhe abalar. Tudo que falaram com você vai ignorar porque você é muito espiritual. Você vai ouvir e aquilo ali não vai lhe ofender, nada vai lhe abalar. Não, ofende. Ofende muito. Esse não é o sentido do provérbio. Aquilo magoa, sim, aquela provocação, aquele insulto, mas você não vai devolver da mesma moeda. É aí que você está ignorando o insulto. Isso é domínio próprio. Isso é nitidamente domínio próprio. Imagine, irmãos, Cristo devolvendo naquele momento os insultos que ele recebeu, o escárnio, as cuspidas, tudo que as pessoas estavam falando sobre ele, os xingamentos, a humilhação de morrer no lugar onde morriam os piores bandidos. Ele morreu na montanha da caveira, na cruz do Calvário. Ali só morrem os piores criminosos. É estuprador, é aquele povo que fez as coisas terríveis, que esquartejou, que matou, escondeu o corpo por dias em casa. Os piores malfeitores. Jesus morreu nesse lugar. Olha o tamanho dessa humilhação. O que é que Jesus poderia fazer? Ele poderia clamar, irmãos. Ele poderia clamar e uma legião de anjos iria descer e iria matar aqueles soldados que estavam fazendo aquilo com ele. Imagina
Jesus, provando que é o Filho de Deus ali para aqueles homens, descendo triunfante na cruz. É isso que o mundo encara como vitória. Mas se isso tivesse acontecido, eu e você estaríamos condenados ao inferno. Ele sabia disso. O que é que ele fez? Ele ignorou os insultos. Ele não fez, ele aguentou, ele não devolveu os insultos. Muito pelo contrário, irmãos, ele clamou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Quem sou eu para devolver os insultos? Diante do Filho, diante desse Deus maravilhoso. Versículos 17 e 18 diz: quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Existem pessoas que, com a sua boca aberta, elas ferem mais do que espadas, é isso que ele está dizendo nesse provérbio. São aquelas que nós não devemos dar credibilidade, lembra disso? Quando você está disso, olha, aconteceu isso, certo, mas quem foi que falou? Foi fulano. Aí você, calma, vamos averiguar isso. Tem pessoas que já têm essa fama, essa má fama. Não vamos dar credibilidade. A palavra do sábio é remédio, ele vai dizer. A palavra do sábio, quando o sábio abre a sua boca, ele apazigua, ele acalma. Quando o sábio abre a sua boca é para resolver e não é mais para colocar mais lenha na fogueira. E por que ele faz isso? Porque ele tem a palavra de Deus como sua aliada. Veja como não é assim que a palavra de Deus fala dela mesma. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e pronta para discernir as disposições e pensamentos do coração. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus faz o que a medicina jamais vai fazer. A medicina tem remédios para cuidar da sua doença física. A palavra de Deus cuida da sua doença espiritual. A palavra de Deus vai destruir, não a doença física, vai destruir o seu ego. A palavra de Deus vai destruir o que remédio nenhum consegue, que é o seu orgulho, que é o meu orgulho. É isso que a palavra de Deus faz. É uma espada de 2 gumes. É uma espada extremamente afiada. A espada de 2 gumes, em qualquer lugar que ela passa, ela corta. Por que ter uma espada de 2 gumes? Porque em qualquer posição que eu quiser combater aquilo ali, eu vou conseguir com a espada de 2 gumes. Essa é a eficácia da palavra do Senhor. Versículo 19, para concluirmos, irmãos. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. O qual a língua mentirosa, com o tempo, perde a credibilidade. Mas a palavra do insensato, a palavra do justo, perdão, ela não precisa ser muita. Pense naquelas pessoas que, ao seu redor, que não chegaram para vocês com o livro de Augusto Cury, que não chegaram para vocês com aqueles livros de psicologia, de autoajuda, simplesmente deram uma palavra do Senhor, uma palavra simples, um versículo que você sabia já, mas que naquele momento foi crucial, porque aquela pessoa tem a palavra do Senhor. Seja um parente ou um amigo que ainda está vivo, uma pessoa tão preciosa disse algo simples, algo curto, mas que você jamais esqueceu. Essa é a palavra dos que falam a verdade, dos que vivem essa verdade, e essa verdade está na palavra do Senhor. Que nós possamos, irmãos, ser edificante para os outros, que a gente possa ser remédio para as pessoas, que a gente possa trazer palavras de resolução para as pessoas. O nosso irmão que está doente, ele está com uma dúvida, ele está com um questionamento, e você mostre a ele esse grande tesouro, porque nós manuseamos, nós temos o privilégio de manusear esse grande tesouro que é a palavra de Deus.
Precisamos alcançar as pessoas que Deus separou para nós. É isso que ele fala no versículo 30 do capítulo 11 sobre ganhar almas. Ganhar almas não é salvar ninguém. Ganhar almas é alcançar as pessoas. Aqui os arminianos, eles pegam muito, eu falei isso no sermão passado, para dizer, olha, quanto mais você pregar, mais você vai ter gente na sua cota que você salvou. Nós não salvamos ninguém. Mas a nossa conduta é que atrai as pessoas. E como eu disse no sermão passado, Deus poderia não precisa da gente. Ele não precisa, mas Ele nos inclui na sua obra maravilhosa. Ele nos lembra da sua obra, Ele nos faz participar do seu sacramento. Ele nos inclui em tudo que Ele faz, e tudo que Ele faz é perfeito. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo Teu amor, que a Tua palavra é viva e eficaz em nossas vidas. Obrigado por esses provérbios, escritos há tantos anos atrás, mas que são tão atuais e servem para nós. Nos abençoa onde agora vamos participar de mais um sacramento do Senhor. Esteja conosco nesse momento. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.